Vamos lá, então. A gente precisa agora, eu vou ensinar para vocês como é que a gente calcula o potencial, ou seja, a ADDP de uma pilha. Por quê? Porque eu preciso saber qual é a voltagem. Então, quando eu falei para vocês que a gente montou lá na Olimpíadas uma pilha de limão e essa pilha deveria funcionar a calculadora, para eu poder deixar para vocês o material, eu tive que calcular antes qual era a voltagem consumida para aquela calculadora, para saber qual era a voltagem que aquela pilha ia produzir. Então, eu precisaria saber de antemão se eu ia precisar de um limão, de uma placa, de 2, de 3, colocar em série. Então, o estudo sobre a energia liberada por uma pilha é muito importante, até para saber onde eu vou aplicar, em que instrumentos eu vou poder usar. E como que a gente calcula essa DDP? Eu preciso calcular a diferença de potencial entre os dois eletrodos. Então, eu tenho cátodo, tenho ânodo, e eu preciso saber qual é essa diferença. Mas é muito difícil a gente calcular o potencial isolado de cada metal. Eu não posso olhar para o metal e falar, bom, qual é a capacidade que você tem aí de oxidar ou de reduzir? Porque dependendo da situação, ele vai oxidar, dependendo da situação, ele vai reduzir. Se eu pegar zinco com cobre, o zinco oxida. Se eu pegar zinco com magnésio, o zinco reduz. Então, como que foi feito isso? Foi escolhido o único não metal daquela fila, né, como referencial. Então, a partir do momento que a gente adota um potencial, ou seja, um padrão foi adotado, o eletrodo de hidrogênio como padrão, e a ele foi atribuído potencial zero. Então, a partir do momento que eu monto uma pilha do hidrogênio com qualquer outro metal, o valor que eu medi no voltímetro vai determinar o potencial desse metal, independentemente se é ou não, mas eu sei que a diferença entre ele e o hidrogênio vai ser aquele valor, porque eu estou adotando o hidrogênio zero. Então, se eu pegar o hidrogênio, colocar com zinco, hidrogênio com cobre, hidrogênio com prata, hidrogênio com magnésio, eu vou conseguir calcular a diferença de potencial dessa pilha, e uma vez que eu estou adotando zero para o hidrogênio, eu calculo o potencial, então, do metal e acabo tabulando esse valor. Então, existem tabelas, tá? Onde esse potencial é apresentado, tá? Vocês não têm que decorar nada. Então, tá aqui, ó, passei um pouquinho. O potencial estaria aqui determinado, tá vendo? Então, existe a tabela de potencial de redução para os metais. Quando eu estudei, a tabela fornecida era potenciais de oxidação, hoje é de redução, tá? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, vamos analisar aqui a pilha logo acima, essa daqui. Então, olhem bem como é que é montado um eletrodo de hidrogênio. Ai, gente, tá difícil aqui. O eletrodo de hidrogênio, então, ele tem um fio de platina. Por que um fio de platina? Porque a platina é um eletrodo inerte, ele não vai participar da minha reação, tá? Por outro lado, eu vou injetar gás hidrogênio aqui e eu tenho a formação de H+ aqui. Então, olha a semi-reação de oxidação. Então, o H+ se oxida a 2H+, perdendo 2 elétrons, ou o H+ desta solução pega 2 elétrons e forma H2. É sempre envolvido 2 elétrons, porque eu estou usando H2, tá? Depois eu dou essas reações direitinho, que a gente vai usar bastante em eletrólise, tá? Então, olha o que a gente faz. Se eu colocar hidrogênio com prata, olhando aqui ao lado, o que vai acontecer? Entre o hidrogênio e prata, o hidrogênio oxida. Se o hidrogênio oxida, olha só o fluxo de elétrons no sentido da prata, chega lá na prata, e a prata mais pega o elétron e se reduz a prata zero. Beleza? Até aqui? O que acontece? Apareceu aqui um potencial. Este vai ser potencial, gente, a gente simboliza por E, tá? E0 é potencial padrão. Potencial padrão, tá? O que acontece? Esse potencial é da prata, de oxidação ou de redução? Bom, nesta pilha, a prata reduz. Então, esse potencial que eu vou pegar aqui vai ser o potencial de redução da prata, que é mais 0,80 volts. Por outro lado, se eu analisar a pilha aqui, tá, com zinco,
Agora é outro caso, estou analisando zinco com hidrogênio. Quem que oxida? Entre o zinco e o hidrogênio, quem oxida é o zinco. Não tem nada a ver, tá? A ordem que colocou aqui. A gente poderia ter feito os eletrodos do mesmo jeito que foi feito lá em cima, tá? Se o zinco oxida e eu adotei o potencial do hidrogênio zero, este valor que é lido no voltímetro é o potencial de quem? Do zinco. Porém, é o potencial de oxidação. Por quê? Porque aqui nesta pilha ele está oxidando, lá em cima estava reduzindo. Então, o potencial de oxidação do zinco vai ser mais 0,76 volts. E se eu pegasse um outro? Se eu pegasse qualquer outro, eu ia... O que os químicos fizeram ao longo da história? Foram fazendo isso de diversas formas, trocando os metais. Então, eles conseguiram construir uma tabela, só que, veja bem, nessa tabela, eu tenho aqui, olha, zinco. O valor que eu achei ali em cima tinha sido mais 0,76. Porém, aquele era o potencial de oxidação. E esta tabela é o potencial de redução. Por que é o potencial de redução? Porque se eu perceber, todas essas reações são semi-reações de redução. Então, todas elas estão ganhando elétrons. Então, semi-reação de redução, todas. E se eu quiser a semi-reação de oxidação? Basta inverter. Zinco formando zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, aí sim, esse potencial é válido, tá? Bom, agora eu vou explicar como que a gente calcula o potencial nas reações, tá? Vou dar uma pausa aqui, já já eu volto.